Hoje é o dia de meditarmos no capítulo 14 do Apocalipse. Chegamos, graças a Deus, no capítulo de número 14, cujo título é uma preparação, tanto o título como o subtítulo desse capítulo 14. O título, diga, Derrota do Mundo. E o subtítulo, diga, Caiu a Babilônia. Esse capítulo que vai começar a citar a queda da Babilônia, que representa a derrota do mundo, do mundanismo, do secularismo. Ele é apenas uma preparação para esse tema importante aí, a queda do mundo, como esse mundo aí vai cair, como esse mundo será exterminado. O mundo será exterminado por Deus, por isso está escrito, passará os céus e a terra. O mundo vai passar. E o capítulo 14 é uma introdução a esse tema, que vai ser desenvolvido mais para frente em dois outros capítulos, o capítulo 17 e o capítulo 18. Depois do 14 ainda tem o 15 e o 16. E esse tema que começa dentro do Apocalipse a ser sugerido aqui no capítulo 14, ele será ainda desenvolvido nos capítulos 17 e 18. Representando o que é a derrota do mundo. O príncipe desse mundo será derrotado, os demônios serão derrotados, os ímpios serão derrotados, o anticristo será derrotado, o falso profeta será derrotado e o sistema mundial, que na Bíblia é chamado de século, ou mundo, ou secularismo e mundanismo, esse sistema que jaz debaixo do poder e da autoridade que os homens, pelo seu pecado, delegaram a Satanás para o diabo reinar sobre eles, escravizá-los e dominá-los, e eles ainda ficarem alegres com esse domínio de Satanás. Esse sistema sujo, mundano, ele vai cair, ele vai esfacelar, ele vai ser destruído pela palavra que sai da boca de Deus, pela espada que sai da boca de Jesus, que vai aparecer no capítulo 19, montado num cavalo branco, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai destruir esse mundanismo, que é, conforme o capítulo 12, o vômito de Satanás para afogar as pessoas na imundícia. Isso vai acabar. Graças a Deus o mundo vai acabar. Graças a Deus o mundo vai acabar. Graças a Deus o mundo vai acabar. E só os que forem de Deus é que serão salvos dessa destruição e da condenação dos ímpios e dos mundanos que adoraram o mundo, amaram o mundo e viveram, gastaram suas vidas atrás dos prazeres iníquos dessa terra. Porque a justa ira de Deus vai ser plenamente revelada, manifestada sobre todo esse século, sobre todo esse mundo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Portanto, antes de prosseguir,
depois dessa pequena, breve introdução, vamos diretamente para a palavra. Vamos abrir aí no capítulo 14 e vamos ler juntos, em oração, como estamos. Vamos ler juntos essa palavra. Quem encontrou, diga glória a Deus. A Ele a glória. Vamos ler juntos. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar,
visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Glória a Deus. Dentro deste capítulo 14, portanto, que introduz o tema da derrota do mundo e a queda da Babilônia, a palavra Babilônia vem de um lugar que ficava na Mesopotâmia. Hoje só tem ruínas. É um lugar, hoje, o país, a região ali é o Iraque. A Mesopotâmia significa terra entre rios, lugar no meio de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, onde nos tempos muito antigos, no início ainda da Sagrada Escritura, logo depois do dilúvio, quando os homens começaram de novo a crescer sobre a terra, no capítulo 11 de Gênesis está esse relato. Os homens tentaram construir uma torre, e Deus desceu ali e confundiu as línguas daqueles homens, e eles não se entenderam mais, e por isso a torre não foi construída, e passou a ser conhecida como a Torre de Babel, porque a palavra Babel é o verbo em hebraico confundir, e também o substantivo confusão. Daí veio o nome para aquele lugar, porque foi naquele lugar que os homens tentaram construir essa torre. Esse lugar ficou sendo conhecido como a Babilônia, que significa a terra da confusão. Esse nome, biblicamente, passou a se estender a todas as nações da terra, ao mundo inteiro. Amados, a terra que nós vivemos, a terra na qual nós nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos, edificamos família, tentamos construir alguma coisa, essa terra, na verdade, o nome dela, o nome bíblico de toda a terra é Babilônia. Essa terra é uma terra de confusão. De confusão. A prova disso é o que nós lemos e ouvimos durante todos os anos da nossa vida, em todos os jornais. Aí é uma pequena prova. O que lemos e assistimos nos jornais? Crimes, assassinatos, roubos, mentiras, corrupções, maldade, sangue, guerra, fome, desonestidade. É uma confusão. Essa terra não é um paraíso. É um paraíso do ponto de vista da criação de Deus, porque a terra criada por Deus é uma maravilha, e ela fala de Deus. Mas o sistema, o modo de vida que os homens pecadores, que a humanidade pecadora criou sobre este solo, sobre essa terra, é só confusão.
é uma Babilônia, é uma confusão. A única razão pela qual essa humanidade não é de vez consumida é porque ainda as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Para dar a homens ainda a oportunidade de buscarem a Deus de todo o seu coração. E porque Deus tem sobre toda a humanidade um plano de retirar do meio de toda essa humanidade que jaz no maligno um povo de sua exclusiva propriedade. Um povo que é raça eleita. Um povo escolhido antes da fundação do mundo e que Deus tira espiritualmente do meio dessa confusão, e dentro do coração desse povo não vai haver mais confusão. Deus tira de dentro de nós toda confusão ao escrever pelo Espírito de Deus dentro de nós a sua palavra, a sua verdade. Por isso Jesus disse, João 8:32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará de quê? Vos libertará dessa Babilônia, vos libertará dessa confusão, vos libertará do domínio de Satanás, que domina sobre essa Babilônia, que domina sobre toda essa confusão que a gente vai continuar lendo aí nos jornais, ouvindo nos periódicos, ouvindo aí nas notícias. Porque a humanidade, ela não muda. A humanidade, se ela muda, é para pior. Mas aqueles que Deus, dentre essa humanidade, escolheu, Ele separou pelo seu evangelho para serem diferentes, para terem um destino diferente. Por isso, estes são predestinados por Deus para a glória. E por isso Deus começa aqui mesmo na terra, mesmo que continuemos a viver nessa Babilônia, Ele tira de nós, do nosso interior, toda essa confusão. Ele nos purifica. Através da obra de santificação, Deus nos purifica de toda a Babilônia, de toda a confusão, e nos torna pessoas simples. O que é simplicidade? Simplicidade é o contrário de complexidade. Simples é o contrário de complexo. Os homens se tornaram complexos, difíceis, complicados. É uma humanidade complicada, cheia de gente complicada. O que complicou essas pessoas foi o pecado. A Babilônia é cheia de gente complicada. Filhos de Deus são descomplicados, são simplificados, porque Deus passa a simplificá-los pela sua verdade. Deus, o que Ele faz na nossa vida é nos descomplicar, porque a complicação é uma Babilônia, a complicação é uma confusão, complicação gera confusão. Deus nos descomplica, Deus nos simplifica, e isso é que é ser gente simples. Ser gente simples é não ser gente complicada, é ser gente descomplicada, é ser gente que não é problema, é ser gente que é solução, porque a solução da nossa vida chama-se Jesus. Glória a Deus, amados. Por isso, o processo de santificação é também um processo de descomplicação. Tem muito crente ainda com muita complicação. Nós ainda temos coisas complicadas dentro de nós que tem que ser santificada todos os dias, tem que ser simplificada todos os dias. Esse é o processo de santificação.
livre-se das suas complicações e seja uma pessoa mais simples. Ser cada vez mais santo significa ser cada vez mais simples e cada vez menos complexo, cada vez menos complicado. Jesus veio nos descomplicar. Tudo o que trouxe problemas para a sua vida, tudo o que trouxe sofrimento para a sua vida, são sua complicação, sua complexidade. Simplifica isso e vai ver como a vida fica muito melhor. A vida com Jesus é infinitamente melhor do que essa vida complicada que as pessoas estão vivendo por aí afora, sem Deus, sem Cristo, sem salvação, cheias de pecados, cheias de demônios, cheias de maldade, debaixo do maligno. Ser diferente dessas pessoas é poder dizer, como João disse em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe que você é de Deus? Não sabe? Você sabe que você é de Deus? Como sabemos que somos de Deus? Romanos 8,16. Porque o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe que é de Deus? Não? Responde aí, gente. Estou conversando com você. Você sabe que é de Deus? Sim. Você tem a testificação do Espírito Santo dentro de você? Sim. Então deixa de ser uma pessoa complicada. Descomplique-se. Seja mais simples. Simplifica a sua vida. É o que Jesus quer fazer. A complexidade combina com a soberba, por isso os homens são soberbos. E a Bíblia diz: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Humilde é a mesma coisa de simples. A pessoa simples é a pessoa humilde. A pessoa complicada é a pessoa soberba. A pessoa soberba é tão complicada que não tem lado, não tem como você chegar nela, não tem como você conversar com ela, você não tem acesso a ela, você não sabe como abordá-la. Você vai, a minha esposa gosta de usar muito essa expressão, né? Aquele tipo de pessoa que você tem que chegar pisando nos ovos, senão a casca quebra. Ô, gentinha complicada, seja mais simples. Gente complicada, que ninguém pode falar nada com eles, que eles já ficam assim, todos armados, todos cheios de autodefesa, todo assim, espinhento, parece porco espinho. O Espírito Santo quer podar esses espinhos, para sermos pessoas mais acessíveis. Pessoas mais simples, pessoas mais humildes. Essa pregação aqui, que nós estamos fazendo aqui, se chama a simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela não é complicada. Ela é complicada para os que se perdem, porque eles não têm o Espírito de Deus, e por isso não têm a revelação de Deus. E por não ter a revelação de Deus, a palavra é complicada. Mas para os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, eles têm a revelação da palavra. Por isso eles têm o seu prazer na palavra do Senhor, e movidos por esse prazer, nessa palavra meditam de dia e de noite, porque ela não é complicada para eles, porque o Espírito de Deus descomplica essa palavra
para nós, e essa palavra descomplica a nossa vida, se torna simples. O Evangelho de Jesus é tão simples que uma pessoa analfabeta, se tiver o Espírito de Deus, pode entender tudo. Quanto mais quem não é analfabeto, quem pode ler, quem sabe ler. O Evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. São os complicados que acham difícil. Porque difícil não é a palavra, difíceis são eles. São eles é que são complicados. Uma mente cheia de emaranhados, uma mente cheia de teia de aranha. Todas as aranhas do diabo já botaram ovos nessa mente, um monte de ideias complicadas, falsas, erradas, conceitos errados, raciocínios falazes, raciocínios humanos decaídos, e elas se orgulham dos seus próprios raciocínios, e não é do jeito que eu penso, o jeito que eu penso é que está certo. Pessoas complicadas. Vai tudo para o inferno. São pessoas condenadas. No céu só vai gente simples. Gente que foi descomplicado, gente que foi simplificado pela simplicidade do Evangelho de Cristo. Aleluia, amados. É maravilhoso o Evangelho. É maravilhosa a palavra de Deus. Maravilhoso é o efeito que a palavra de Deus, maravilhoso é o efeito que a palavra de Deus produz na vida, aonde verdadeiramente essa palavra penetra como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Nesse capítulo que nós lemos, nós temos que discernir aí dentro dele, né, alguns versículos, porque ainda dentro aí dessa última trombeta, a sétima trombeta, nós temos aí descritas 4 vozes de 4 anjos que o apóstolo João, durante a revelação desse livro, ouviu esses anjos falarem, né? 4 vozes. Por isso eu coloquei aqui, bem discriminado. A primeira voz do primeiro anjo, nós lemos no capítulo, todas são no capítulo 14, nós lemos no versículo 6 e no versículo 7. Glória a Deus. Vamos ler novamente? Leiam comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. A primeira voz dessas 4 vozes importantes que falam aí neste capítulo, o primeiro anjo, ele está pregando o evangelho. O evangelho é toda a palavra de Deus. O evangelho é eterno, porque toda a palavra de Deus é eterna. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus se cumpre. Tudo que está na palavra de Deus se cumpre cabalmente. Tudo que Deus
declara na sua palavra, encontra cumprimento na história e encontra cumprimento na vida pessoal de cada ser humano chamado à existência. E também, portanto, na sua vida. Aleluia. O Evangelho é eterno, é a palavra de Deus. Pregada para quem? Para a humanidade toda. A palavra de Deus é pregada para a humanidade toda. Tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Por isso que ela é espada de dois gumes, e como espada de dois gumes, ela salva e ela condena. É a palavra de Deus que opera justa salvação, e a palavra de Deus quem opera justa condenação. Ninguém no mundo escapa da palavra de Deus. Tem gente que não é crente, pensa assim, não, Bíblia é para os crentes. O que eles chamam de palavra de Deus é para os crentes. Não é para mim, não, eu não sou. Está totalmente enganado. Toda a humanidade está debaixo da mesma palavra de Deus. Ou está debaixo dela na operação da salvação, ou está debaixo dessa palavra na operação da condenação. Mas é a palavra de Deus que opera em todos. Aleluia. Por isso, a palavra de Deus é o evangelho eterno a ser pregado a todos. Por isso, nas últimas palavras de Jesus, em Marcos, em Mateus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele sempre coloca a pregação para todos. Marcos, capítulo 16, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos ordenei. E Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus sempre coloca o evangelho para ser pregado para o mundo todo. A pregação do evangelho eterno, porque todo mundo está debaixo da mesma palavra. Ninguém tem outra palavra. E qualquer outra palavra que tenha é mentirosa. A única palavra que é a verdade e que vale para todo mundo é a palavra de Deus. E no versículo 7, aí nessa primeira voz, versículos 6 e 7, nessa primeira voz, nesse primeiro anjo que fala, o versículo 7 é como se fosse um resumo, uma sumarização, um sumário, uma abreviação de toda a palavra de Deus. Resumindo toda a palavra de Deus, o que nós vamos ler na Bíblia inteira? Primeira frase, repita aí: temei a Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, o temor que é a reverência, que é o respeito. Mas em hebraico e em grego a palavra temor, a palavra temor em hebraico é yarad, e em grego é mais conhecido de vocês, vai ser mais fácil aos ouvidos de vocês, é phobos ou fobia, que traduzido para o português é medo, irmãos. É medo. Temor e medo dentro da Bíblia é a mesma coisa.
De vez em quando você vai ouvir algum pregador por aí dizendo assim, que o temor não é medo. Temor é uma coisa, medo é outra. É errado, esse pregador que prega isso está errado. Dentro da palavra de Deus, temor é medo. Medo é temor, é a mesma coisa. Temor, cuidado. O temor de Deus, ou seja, a mensagem bíblica, a mensagem desse evangelho eterno sobre o temor do Senhor, sobre o temor de Deus, é uma mensagem de aviso, é uma mensagem de alarme. Toma cuidado, vigia sobre a sua vida, como está sendo a sua conduta. E a sua conduta, mais do que diante dos homens, como está a sua conduta diante de Deus, que tudo vê e que sonda sua mente e o seu coração. Porque nós podemos até fazer coisas escondidas de homens, mas não fazemos nada escondidos de Deus. E que homens podem nos fazer alguma coisa diante do que fazemos? Mas Deus é o que pode fazer. E é Ele quem vê. E é Ele quem nos vê. É o nosso orgulho e a nossa vaidade que faz com que a gente queira se esconder de homens. Tomara que fulano não veja isso. Mas o que homens pode fazer com você vendo o que você está fazendo? Mas Deus, que verdadeiramente vê, Ele pode fazer alguma coisa. E faz. Viu, irmãos? Então, temei a Deus. Temei a Deus. Segunda coisa que diz aqui, diga, dai-lhe glória. Pode ser mais forte? Dar glória a Deus significa cumprir o objetivo da nossa existência. Nós fomos criados, Paulo repete isso em Efésios capítulo 1, fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados para dar glória a Deus, não para buscar glória para nós. Quem se glorifica, quem busca glória para si mesmo, louvor para si mesmo, adoração para si mesmo, reconhecimento para si mesmo, se assemelha a Satanás, que era um anjo lá no céu, que ao invés de dar glória a Deus, quis receber a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. E nem para a glória de homens. O mundo é repleto de idolatria, esse tipo de idolatria que significa dar glória a homens, de glorificar homens, glorificar cantores, glorificar artistas, glorificar até pregadores, glorificar gente. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Glorificar essa gente podre que está por aí, essa gente prostituta que está por aí, essa gente suja que está por aí, essa gente diabólica que está por aí fazendo sucesso às custas de um monte de marionetes que as glorificam, que as exaltam. Como é duro às vezes um crente ser conscientizado de dar o dízimo.
O que tem crente contra dízimo não é brincadeira. E é dízimo. Dízimo é, biblicamente, 10% do seu lucro mensal. Mas tem crente que fecha a mão. Mas os ídolos do mundo, que as pessoas glorificam, elas pagam o que for, elas sustentam os seus ídolos. Elas enriquecem os seus ídolos. Porque são idólatras. É isso que significa aqui, ó. Nós temos que dar glória a Deus. Temei a Deus, dai glória a Deus. E aí vem um aviso escatológico. A mensagem escatológica da Escritura se resume nisso aqui, ó. Diga essa frase: pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo vem. Só não vai entrar nesse juízo aqueles que Jesus falou. Aqueles que forem santos. Aqueles que forem santificados pela palavra. Aqueles que forem verdadeiramente salvos na palavra. Aqueles que forem verdadeiramente encontrados com a palavra de Deus no centro de suas vidas. Jesus disse que esses não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Agora, quem não está vivendo a palavra de Deus no centro da sua vida, a hora está chegando. A própria morte física é uma chegada dessa hora. A carta aos Hebreus está escrito: ao homem foi dado viver uma só vez, morrer uma só vez, e logo em seguida da sua morte vem o juízo. O seu juízo pessoal. O juízo pessoal de cada homem. Quem morreu em estado de salvação, de conversão, de santificação, de busca de Deus, não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Mas quem é encontrado na carne, não temendo a Deus, não dando glória a Deus, mas buscando a sua própria glória ou glória de homens, vai cair no juízo de Deus. E horrenda coisa será. Última frase: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Repita. Aleluia. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus não é tocar. Adorar a Deus é obedecer. Deus continua procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é obedecer a Deus. É obediência a Deus. Por isso, esses 4 pontos aqui resumem toda a palavra de Deus, que é chamada no versículo 6 de o Evangelho eterno proclamado por essa primeira voz. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A palavra de Deus toda está resumida aqui neste versículo 7. Veio o segundo anjo, só no versículo 8, né? E a voz dele, com a sua voz, ele declarou: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Repitam.
Isso eu não preciso falar muito, porque eu já comecei desde o título do capítulo 14 falando com vocês. A queda da Babilônia, a queda do mundanismo, e no meio desse mundanismo, esse mundanismo é regado por um monte de coisas. Uma das principais é a prostituição, é a sensualidade, é o problema, a problemática sexual no mundo inteiro. Deus criou o homem e a mulher para ter relacionamento sexual, atenção, exclusivamente no sagrado matrimônio, no sagrado casamento. Qualquer espécie de relacionamento sexual fora do casamento é abominação, é maldição, é culto a Satanás. E essas pessoas serão condenadas. Não há salvação para elas. Solteiros não têm relacionamento sexual com ninguém. E casados só têm relacionamento sexual com o seu cônjuge. Casados diante de Deus e abençoados na sua palavra. Não vale só o casamento do cartório, para ser bem claro. Foi bem claro? E esse relacionamento sexual com discernimento, porque o marido não pode tratar a mulher como uma prostituta, porque o corpo dela é um templo do Espírito Santo, e a mulher ter consciência que o corpo do marido é templo também do Espírito Santo. Portanto, mesmo dentro do casamento, não é sexo de qualquer maneira, como estão fazendo aí no mundo essa sodomia. Porque isso faz parte da Babilônia. Deus odeia a Babilônia. Deus vai destruir essa Babilônia. E um exemplo disso foi o que ele fez com as duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Portanto, sede santos. E cuidado com a santidade do seu corpo. Cuidado com a santidade do seu corpo. Porque será cobrado isso de você. Entenderam? Acho que entenderam. Ficaram tão quietos que entenderam. Essa foi a segunda voz. Terceira voz. De 9 a 12. Tá? De 9 a 12. A terceira voz fala acerca do tormento dos ímpios. Os ímpios serão atormentados. De 9 a 12, leiam comigo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aleluia. Esse é o tormento dos ímpios. O versículo 12
é para os santos, é para os salvos, é para os justos. Por isso que eu reproduzi ele também aqui embaixo. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repita só o 12. Aleluia. Os mandamentos, a perseverança ligada aos mandamentos é a perseverança na obediência. A perseverança ligada na fé é a perseverança em viver pela fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus na sua palavra. Quando fala mandamentos de Deus, não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas a tudo que Deus manda na sua palavra, porque tudo que Deus manda na sua palavra se resume em um único mandamento. Repita: sede santos. E a perseverança está aqui, porque Jesus condicionou a salvação à perseverança. Você só vai ser salvo com a condição de perseverar. Perseverar na fé, perseverar na obediência, perseverar na sua santificação. Por isso Jesus disse em Mateus 24:13: só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Quarta e última voz, o versículo 13, o descanso dos mártires. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Repitam. Os que morrem no Senhor, são 2 tipos. Os que morrem no Senhor antes da grande tribulação, mas aqui tem uma atmosfera específica para os que vão morrer em Cristo, em estado de salvação, nos dias da grande tribulação. A maioria dos verdadeiros crentes na grande tribulação vão ter uma morte de mártires. Porque na grande tribulação, os crentes serão fisicamente perseguidos, como foram no primeiro e no segundo século. Durante toda a história, teve pessoas que morreram, hoje tem pessoas que morreram aí, que morrem fisicamente por Jesus. Mas não tantas quantas foram no século I, no século II, que só será comparável esse número de mártires nos 7 anos da grande tribulação. Pode-se dizer que hoje em dia, a diferença de hoje em dia para a grande tribulação. Hoje em dia, a maioria dos crentes morrem de morte natural. E alguns, um aqui, outro ali, talvez, morra por causa do nome de Jesus, alguém o mata. Mas na grande tribulação, poucos crentes morrerão de causas naturais. A maioria dos crentes na grande tribulação vão morrer por causa de Jesus, selando a sua vida de testemunho cristão com o seu martírio, a sua morte física. É o que diz a voz do 4º anjo. Independentemente da maneira como morrem, todos os verdadeiros crentes, eles são
benditos. A palavra correta no texto grego do Apocalipse não é bem-aventurados, mas benditos. Benditos ou abençoados os mortos que, desde agora, mesmo antes da grande tribulação, morrem no Senhor. Morrem no Senhor. É chegar ao dia da morte, perseverando, se santificando, crendo, vivendo pela fé, andando pelo caminho apertado, porque o fim desse caminho é a vida eterna. Mas o que anda pelo caminho espaçoso, o fim desse caminho é a perdição eterna. Então, dentro da perseverança, andamos nesse caminho até a hora que o Senhor quiser nos chamar. Aleluia. Portanto, de tudo que lemos, resume-se o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repita pela última vez. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar pedindo ao Senhor pela nossa perseverança. Fique de pé e peça ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero perseverar até o fim. Eu quero perseverar até o fim na Tua palavra. Eu quero perseverar até o fim na fé. Amém? Você quer perseverar até o fim? Então faça favor de levantar a sua voz e pedir isso ao Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Isso é urgente na sua vida. Clamamos a Ti, Senhor, invocamos o Teu nome. Precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Clamamos ao Senhor pela nossa perseverança, Senhor. Precisamos de Ti para perseverar até o fim, na fé, no amor, na santificação. Oh Deus, nessa carreira que nos está proposta, para que nós corramos com um olhar fixo no Autor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Por isso, Deus, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Senhor, colocamos a nossa vida na Tua presença. Te adoramos, ó Deus. Aleluia. A Ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Obrigado, meu Deus.